Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nesta aula nós iremos ministrar uma aula a respeito da desjudicialização e o acesso à justiça como um direito fundamental. E iremos também realizar uma análise da nova execução extrajudicial do crédito hipotecário previsto pela Lei 11.711 de 2023. Para que nós possamos avançar em relação ao tema, nós iremos fazer uma pequena evolução histórica e doutrinária sobre o acesso à justiça. Nós identificaremos como esse o conceito de acesso à justiça não é um conceito estático, que ele se alterou ao decorrer do tempo. E também nós iremos abordar com a nova lei de garantias, a execução extrajudicial do crédito hipotecário pode ser considerado um exemplo muito claro, um exemplo muito importante desse processo de desjudicialização e um novo processo de acesso à justiça. Para que a gente consiga abordar, transcorrer sobre todo o tema, primeiro nós iremos abordar o tema acesso à justiça. Dentro desse tema nós iremos definir, conceituar, explicar um pouco uma teoria consagrada que é a teoria das ondas de acesso à justiça, confeccionadas, idealizadas por Mauro Capelletti. Após isso, nós iremos para um segundo momento que trata propriamente dito do processo de desjudicialização e principalmente o papel das serventias extrajudiciais neste processo. E por fim, nós iremos fazer uma análise pormenorizada da execução do crédito hipotecário previsto pela 11.711 de 2023. Bom, começando em relação ao acesso à justiça, o que seria propriamente dito esse conceito de acesso à justiça? Acesso à justiça, ele, como dito na nossa introdução, ele passou por um processo de mudança em relação ao seu significado. Inicialmente, nos séculos 18 e 19, nos Estados liberais burgueses, ele se resumia a praticamente um direito individual, um direito de petição a um poder judiciário. E muitas vezes esse direito de acesso ele estava restrito a determinadas camadas, a determinadas etnias, ou seja, havia limitações de cor, de sexo, de raça, havia uma limitação também no que poderia ser pedido e restringir-se praticamente ao Poder Judiciário. Com a evolução desse conceito de acesso à justiça, entendeu-se que não havia uma plenitude, não havia uma garantia caso houvesse toda essa restrição. Com isso, a justiça ela passou a não apenas agora restringir, ou melhor dizendo, não apenas tendo como destinatário final o Poder Judiciário, mas sim outros mecanismos, outras formas para que esse acesso à justiça também ocorresse. E para que isso se desenvolvesse, o primeiro passo foi transformar o acesso à justiça como um direito fundamental, um direito que deveria ser exercido e ampliado a todos. Assim, a Constituição Federal, as constituições, elas passaram a prever o acesso à justiça como um direito fundamental. É bem importante a gente entender essa exclusividade do Poder Judiciário. Ele deriva em grande parte pela própria divisão dos poderes, a divisão clássica dos poderes ali de Montesquieu, dividindo em executivo, legislativo e judiciário, e cabendo ao Poder Judiciário o julgamento dos casos. Mas, no entanto, com a evolução, com a necessidade de acelerar os resultados, acelerar as decisões e o aumento da complexidade, entendeu-se que nós não podíamos restringir isso ao Poder Judiciário. Também com o reconhecimento dos direitos sociais de segunda geração, entendeu-se que o Estado ele tinha que ter um papel mais atuante, um papel significativo em permitir que as pessoas elas pudessem ter esse acesso. Assim, entendeu-se, no entendimento contemporâneo do acesso à justiça,
entende-se que essa prestação jurisdicional ela precisa ser real, efetiva e rápida e essencial. Ou seja, a justiça ela deve desempenhar um papel crucial nos eventos sociais, principalmente no âmbito do judiciário. A discussão sobre acesso à justiça, como proposta por Mauro Capelletti e Brent Garth no projeto Florença de Acesso à Justiça, ela apresenta uma abordagem multifacetada que vai além da mera disponibilidade de recursos judiciais. Os autores eles destacam que o acesso à justiça ele não se limita apenas ao acesso ao sistema jurídico estatal, mas também ao alcançar resultados justos e eficazes em diferentes contextos. No primeiro sentido, o acesso à justiça ele está diretamente associado à intervenção do Poder Judiciário, enquanto, num segundo sentido, ele é avaliado com base nos resultados e na eficácia, independente do local onde ocorra esse acesso à justiça. Na perspectiva das ondas renovatórias do acesso à justiça, os autores eles identificam três principais obstáculos que podem prejudicar esse acesso à justiça. O primeiro é o obstáculo da hipossuficiência, que seria o quê? Que seria a falta de recursos financeiros e de acesso à informação e representação adequada. O segundo obstáculo seria o obstáculo organizacional, que seria um obstáculo relacionado à adequação dos processos judiciais no caso dos interesses coletivos e difusos. E um terceiro obstáculo seria a inaptidão do sistema judicial em solucionar eficazmente certas disputas. Essa compreensão ampliada do acesso à justiça, ele demanda não apenas o entendimento dos recursos disponíveis ao Poder Judiciário, mas também a efetividade e a equidade dos resultados alcançados. Ou seja, os autores eles propõem a abordagem de adotar abordagens flexíveis e adaptativas em relação às diversas barreiras que são enfrentadas no acesso à justiça. A evolução do acesso à justiça, esses movimentos contínuos tentando superar esses obstáculos que foram denominados de ondas renovatórias do direito processual. E a desjudicialização ela vem ser um fruto dessa pauta de discussão já num terceiro movimento. Os movimentos iniciais, eles procuraram enfatizar a técnica processual sem considerar uma necessidade de uma reestruturação da administração da justiça. No entanto, imbuídos de um ideal de um bem-estar social, surge uma nova onda de acesso com um excessivo regramento e burocracia, com a tentativa de regular essa prestação do Estado aos interesses da sociedade. A compreensão da evolução ao acesso judicial como um processo dinâmico, ele marca essas ondas renovatórias que revelando a necessidade de uma abordagem mais dinâmica, uma abordagem mais holística e adaptativa para que pudesse enfrentar os desafios contemporâneos. Como dito, enquanto as primeiras reformas elas se concentravam-se na técnica processual, as subsequentes vieram destacar a importância da reestruturação da administração da justiça para garantir uma prestação mais eficiente e inclusiva. Em relação à desjudicialização, nós precisamos entender que à medida que o Estado moderno ele se depara com uma multiplicidade de desafios, há uma necessidade de repensar essa abordagem tradicional na administração da justiça. A crescente litigiosidade, a limitação dos próprios recursos materiais e humanos do Poder Judiciário limita ao pleno atendimento dessas demandas judiciais. Neste contexto, a desjudicialização ela ganha corpo e surge como uma alternativa promissora, baseada em métodos alternativos de resolução de conflitos e na ampliação do acesso à justiça por meio de mecanismos colaborativos. Ou seja, o direito ele não possui apenas a função de resolver conflitos, mas ele também tem a função de preveni-los, buscando evitar confrontos e futuros litígios e que evite-se
o confronto de interesse sempre que possível. Assim, é imprescindível reconhecer que a jurisdição estatal ela não deve ser encarada como uma única via para resolver essas controvérsias. Em diversos casos, é possível que métodos informais de resolução de conflitos eles possam ser aplicados e demonstrem eficácia, bem como salienta o professor Eupídio Donizete. A informalização dos procedimentos e essa promoção de mecanismos alternativos de pacificação social, eles são extremamente benéficos nesse processo de acesso à justiça. O sistema de justiça, um sistema de justiça mais ágil, inclusive eficaz, é de total interesse às partes. Mesmo havendo uma cultura arraigada de que apenas a decisão judicial seria a decisão que traria justiça, atualmente nós não podemos mais nos restringir a apenas esse tipo de método que não é mais suficiente a atender às necessidades da sociedade contemporânea. Ou seja, o avanço efetivo da desjudicialização ele é um avanço concreto e é um avanço real que já ocorre atualmente e que cada vez está criando mais força e está ocorrendo uma transferência de responsabilidade do judiciário para diversos atores da administração da justiça. E as serventias extrajudiciais elas têm um papel fundamental, um papel muito importante nesse processo de judicialização. O que nós precisamos identificar que não há uma simples transferência de responsabilidade, mas sim existem aspectos legislativos e estruturais que outorgam condutas e outorgam matérias de competência até privativa aos serviços extrajudiciais e que devem trazer uma consciência coletiva sobre a importância e o papel que esses atores possuem dentro da administração da justiça. Portanto, hoje, atualmente, as serventias extrajudiciais elas se comportam como um dos principais mecanismos, uma das principais ferramentas desse processo de judicialização. E cabe a nós identificarmos o porquê desse papel tão importante. A competência técnica que esses atores, os registradores e os tabeliões possuem, é uma competência que a própria Constituição, no seu artigo 236, a própria lei dos cartórios, a 8935, elas demonstram a capacidade técnica que esses atores eles irão possuir, trazendo uma legitimidade, trazendo um respaldo à conduta que serão realizados. Ou seja, os delegatários dos cartórios, eles possuem responsabilidade de conduzir procedimentos desjudicializados. E essa reconfiguração dos agentes envolvidos na administração da justiça, ela deve ter essa avaliação crítica sobre a própria aptidão técnica. Ou seja, as partes devem possuir o conhecimento de que os tabeliães, os registradores, eles possuem a aptidão técnica e possuem legitimidade, porque adentraram a um cargo público através de concurso público, de provas e títulos e que demonstraram ter conhecimento jurídico e capacidade técnica para realizar todos os procedimentos no âmbito do extrajudicial. Ou seja, as serventias notariais e de registro, elas desempenham um papel fundamental como ponte entre os cidadãos e o Estado e garantem a segurança jurídica e a eficácia desses atos legais. Embora eles sejam reconhecidos como atividade de interesse público, é importante observar a peculiaridade das condutas que são realizadas na prestação por esses profissionais. A regulação desses serviços pelo arcabouço legal ocorre especialmente pela Lei Federal 8935, conhecida como a Lei dos Cartórios, que se alinha às diretrizes estabelecidas no artigo 236 da Constituição Federal. Essa legislação ela visa garantir não apenas a publicidade e a autenticidade dos atos, mas também a segurança e a eficácia destes atos,
conferindo aos profissionais do direito a responsabilidade de zelar sobre esses princípios. De acordo com o artigos 1º e 3º dessa lei, a 8935, os serviços notariais e de registros, eles são caracterizados pela sua organização técnica e administrativa e exercem essa função mediante a delegação do poder público. O propósito principal, fundamental dos registradores dos tabeliões é assegurar a publicidade, a autenticidade, a segurança e a eficácia dos atos jurídicos. As suas condutas, elas também estão sujeitas à fiscalização e o controle do Poder Judiciário. É fundamental que nós não consideremos apenas como uma alternativa secundária para aliviar a carga do sistema judiciário. Nós devemos entender que os serviços extrajudiciais, eles são protagonistas na prevenção e na resolução de conflitos, dotados de competências próprias e capazes de contribuir significativamente para a eficácia do acesso à justiça. A desjudicialização, quando realizada por meio dos serviços extrajudiciais, ele capitaliza a expertise, melhor dizendo, técnica dos tabeliães e oficiais, integrando suas atividades com o Poder Judiciário por meio de disposições constitucionais. Além disso, um caráter muito importante é que há uma disseminação dos cartórios em todos os municípios do Brasil. Isso amplifica a sua relevância e o seu impacto na sociedade. É evidente que a serventia ela ocupa um lugar de destaque na configuração da justiça e ela ressalva, ela destaca esse cenário de desburocratização que o acesso à justiça vem buscando. Nessa fase final agora da aula, nós iremos para um caso concreto e iremos fazer os apontamentos principais sobre a desjudicialização da execução de crédito hipotecário previsto na Lei 11.711, de 30 de outubro de 2023, portanto uma lei recente, que é uma lei que ficou conhecida como a Lei das Garantias. O marco legal das garantias ele trouxe uma importante inovação ao estabelecer uma nova disciplina para a execução extrajudicial do crédito garantido por hipoteca. A necessidade de agilizar a recuperação de créditos levou à redução da utilização da execução de garantia hipotecária, devido aos longos e dispendiosos processos judiciais que existiam. Essa situação ela dificultava a obtenção do crédito imobiliário e impulsionava a preferência pela alienação fiduciária em garantia. Para contornar essa morosidade e restaurar a relevância da garantia hipotecária, o legislador ele instituiu a execução extrajudicial da hipoteca por meio do artigo 9º da Lei 14.711 de 2023. Esse novo procedimento ele segue uma abordagem semelhante à da alienação fiduciária, estabelecendo critérios específicos para a execução extrajudicial dos créditos hipotecários. A intenção é modernizar e acelerar os processos de recuperação dos créditos, oferecendo uma alternativa mais eficiente para todas as partes envolvidas. O conceito e o campo de implementação da hipoteca é de suma importância para nós entendermos esse instituto. A hipoteca, ela trata-se de um direito real de garantia, previsto no inciso 9º do artigo 1225 do Código Civil, e a execução extrajudicial, ela veio a ser estabelecida no artigo 9º da Lei 17.711 de 2023, e ela é aplicável aos créditos garantidos por hipoteca, com exceção das operações de financiamento da atividade agropecuária. Em relação aos principais dispositivos do artigo 9º da Lei 14.711, nós temos que esse procedimento de execução ele requer inicialmente o quê? Um título constitutivo da hipoteca, onde haja a previsão expressa do procedimento de execução extrajudicial, ou seja,
a previsão normativa ela reforça a possibilidade de autotutela dos particulares pela livre manifestação das vontades, resolverem seus direitos disponíveis fora da esfera jurisdicional, sem que impeça o credor a seguir a via judicial. Diante do descumprimento da dívida hipotecária, o parágrafo 1º do artigo 9º, ele prevê que a garantia hipotecária será executada pelo registro de imóveis da situação do imóvel hipotecado. Esse procedimento ele ocorre com a participação do tabelião de notas da circunscrição do local do bem. O devedor e o garantidor eles serão intimados pessoalmente para a purgação da mora em 15 dias úteis e, sendo esta inviável, haverá a possibilidade de intimação ficta por edital. Seguindo a sistemática da lei, o procedimento de execução extrajudicial se iniciará com a não purgação da mora pelo devedor ou pelo garantidor e com a necessária averbação na matrícula do imóvel do início do procedimento a pedido do credor nos 15 dias seguintes ao término da purgação da mora. É importante ressaltar que o credor ele deve providenciar a averbação do início da execução sob pena de preclusão temporal e arquivamento do procedimento. Com a averbação efetivada, se inicia o prazo de 60 dias para que o credor promova o leilão público do imóvel hipotecado. Nos termos no parágrafo 4º do artigo 9º, há a concretização do contraditório ao prever a participação do devedor e garantidor nos leilões por meio da intimação pessoal. Essa intimação ela ocorre por meio da correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive podendo ser realizada através de correio eletrônico. Em relação ao lance mínimo que ocorre no primeiro leilão, o parágrafo 5º do artigo 9º ele prevê que o valor ele deve ser igual ou superior ao valor do imóvel estabelecido no contrato para fins de discussão, ou o valor ou a avaliação realizada pelo município para fins de TBI, o que for maior. Não se alcançando no primeiro leilão pelo menos o valor do imóvel, ocorrerá um segundo leilão nos 15 dias úteis seguintes ao primeiro, nos termos do parágrafo 6º do artigo 9º, com vistas a prestigiar o interesse do credor, possibilitando um lance menor, com valor menor do que o imóvel. Com a intenção de preservar os interesses do devedor e do garantidor, pelo menos em parte, serão aceitos lances que pelo menos sejam iguais ou superiores à dívida garantida pelo crédito hipotecário, somando outras dívidas como emolumentos, cartorários, seguros, encargos legais, tributos e contribuições condominiais. Não existindo lances com esse referido valor, serão aceitos pelo credor hipotecário, a seu exclusivo critério, lance que corresponda a pelo menos metade do valor da avaliação do bem. Os devedores ou garantidores, eles têm o direito de evitar a alienação do imóvel, exercendo o direito de remir a execução, ou seja, pagando integralmente a dívida, incluindo as despesas de cobranças e leilão. O parágrafo 7º do artigo 9º prevê que o oficial de registro de imóveis está autorizado a receber e transferir as quantias correspondentes ao credor em até 3 dias. Esse direito ele encontra-se respaldo no artigo 826 do Código de Processo Civil, que permite ao executado remir a execução antes da adjudicação ou alienação dos bens. O valor ele deve ser atualizado pela dívida acrescida dos juros, custas e honorários advocatícios. Na hipoteca, caso não haja lance vencedor no segundo leilão, o credor ele tem algumas opções disponíveis. Primeiro, adjudicar imediatamente ou posteriormente o imóvel para si, sendo neste caso necessário pagar o ITBI apenas nessa hipótese. Como segunda possibilidade, ele tem a realização da venda privada do bem a terceiro dentro de um período de 180 dias pelo valor mínimo de 50% do valor de referência do bem. Neste caso, o credor ele não arca com o custo de aquisição e não inclui o bem em seu patrimônio. O parágrafo 10º do artigo 9º ele traz a figura do perdão legal,
que preveu que uma solução favorável ao devedor nos casos em que o valor arrecadado com o produto da exclusão da garantia hipotecária não for suficiente para arcar com a totalidade da dívida e das despesas relativas ao procedimento de cobrança e leilão. Após a arrematação do imóvel pelo parágrafo 11 do artigo 9º, prevê-se que haja a confecção da ata notarial de arrematação com o intuito de formalizar esse ato jurídico. A ata notarial de arrematação ela é formalizada pelo tabelião de notas do local do imóvel, que lhe cabe a qualificação do ato e a averiguação da regularidade do ato. Neste caso, há livre escolha do tabelião, não há, melhor dizendo, a livre escolha do tabelião com a finalidade legislativa de evitar a concorrência predatória. Esta ata ela é o título hábil de transmissão da propriedade ao arrematante a ser registrado na matrícula do imóvel e a data de sua expedição será equiparada à data da consolidação da propriedade na execução da alienação fiduciária. Assim, é possível verificar que a Lei das Garantias ela revogou o rito de execução extrajudicial hipotecário do Decreto-Lei número 70 de 66. Assim, portanto, nós concluímos essa nossa aula e nós conseguimos demonstrar que o atual cenário ele exige múltiplos desafios para o acesso à justiça e que requer a utilização de meios eficientes e seguros para que o direito fundamental do acesso à justiça seja reconhecido e aplicado na dimensão proposta pela Constituição Federal. Neste caso, é importante se ressaltar que as serventias extrajudiciais elas se apresentam como verdadeiros órgãos autônomos e legítimos para que possam desempenhar esse papel e efetivar a necessária eficiência e segurança que a justiça requer. O contexto histórico nos demonstrou que a jurisdição estatal ela não deve ser a única via para resolver as diversas controvérsias, cabendo assim reforçar o papel que as serventias notariais e de registro possuem como ponte entre o cidadão e o Estado. E por fim, nós trazemos um caso concreto e atual deste processo histórico de judicialização pela Lei 17.711 de 23, que revitalizou o importante Instituto de Execução Extrajudicial do Crédito Hipotecário. Um instituto que estava em vias de total desuso e coube aos serviços extrajudiciais renovar e aprimorar os seus fundamentos e, por fim, aumentar a disponibilidade de crédito imobiliário. Eu agradeço a atenção de todos, a paciência de todos e espero que a aula seja de muito proveito para os senhores. Obrigado.